Por favor, abra comigo a palavra em Atos capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Temos refletido na série de mensagens Marcas de um Povo Cheio do Espírito, e vimos que, em primeiro lugar, caminhamos em Atos 1 e Atos que sofre a vida de alguém quando o Espírito Santo vem. É radical, tudo se faz novo. Capítulo 4 e capítulo 5, nós vimos que o Espírito Santo, ela paralisa a sua agenda. Por compaixão. Na última ceia, Jesus lava os pés dos seus discípulos e diz: eu sou Senhor e Mestre, e sendo Senhor e Mestre, fiz isso. Então vocês não estão acima de mim, vocês devem fazer isso também. Na oração em João capítulo 17, Jesus diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Depois nós vimos em Atos capítulo 7, capítulo 8, que uma outra marca de uma pessoa cheia do Espírito é a proclamação. Não tem como os lábios ficarem calados mais. Esse Deus, Ele toma conta da nossa vida, e a nossa intimidade com Ele, diária, na palavra, na oração, na comunhão com os santos, gera em nós um princípio de vida que extravasa os limites que nós temos. Não tem mais limite de timidez, não tem mais limite de qualquer tipo de outra barreira. A gente quer proclamar, a gente precisa demonstrar que Cristo é o Rei das nossas vidas. Nós nos tornamos abençoadores naturais. E agora em Atos capítulo 9, nós veremos a conversão do pior homem da história, ou de um dos homens mais difíceis da história. E veremos que para que sejamos marcados pelo Espírito, precisamos passar pela experiência revolucionária de conversão. E se você não passou por essa experiência, em nome de Jesus, clame, busque, peça. E se você passou por essa experiência, eu quero te estimular a pedi-la todos os dias, porque conversão é um processo diário. Todos os dias peça que Deus te dê isso. Em Atos capítulo 9, depois da morte de Estevão, no capítulo 7, e uma grande perseguição que se levanta contra a igreja no capítulo 8, o texto diz que Saulo, um líder religioso, jovem, extremamente zeloso e radical, que considerava o cristianismo o inimigo número 1 do judaísmo, que considerava o cristianismo a erva daninha da história. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, o líder máximo da religião dos judeus. E Saulo pediu cartas para as sinagogas de Damasco, uma outra cidade muito importante, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, os que seguiam Jesus não eram chamados de cristãos, eram chamados de seguidores do caminho. Somente em Atos 12, por eles se parecerem tanto com Jesus, é que recebem o apelido de cristãos. Veja lá, são cristãozinhos, pequenos cristos, se parecem tanto com o homem a quem eles dizem amar, que vamos dar esse apelido para eles. Mas até Atos 12 eles eram chamados de os seguidores do caminho. O caminho daquele que diz que foi ressuscitado dentre os mortos. E o texto segue dizendo que Paulo queria prender homens como mulheres, para levá-los presos a Jerusalém. Seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Espantado, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, lá te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. A glória da luz de Jesus literalmente o cegou. E guiando-o pela mão, levaram-no para a cidade de Damasco. Esteve 3 dias sem ver. Nesses 3 dias, o texto diz que ele não comeu nada e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, homem piedoso, viu?
homem crente. E o texto descreve que o Senhor chega para Ananias e fala: Ananias. E ele responde: eis-me aqui. E o Senhor lhe dá uma ordem no verso 11: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, vai na casa de Judas, procura por Saulo, que tem um apelido de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias fica preocupadíssimo no verso 3 e diz: Deus, o senhor está de brincadeira? Esse homem é uma ameaça contra o teu povo. Eu tenho ouvido tantas coisas ruins a respeito dele, Deus, ele é perigosíssimo. E aí Deus responde para ele no versículo 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, diz-nos a palavra do Senhor, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Não vou levantar nenhum ponto para saber se você é convertido ou não. Eu sei que eu sou. Porque esse Jesus que apareceu a Saulo, apareceu para mim. E a gente vê nesse texto algumas evidências de uma conversão. A primeira evidência de um convertido, e você vai se assustar com isso: o convertido ouve vozes. O convertido vê coisas que ninguém vê. O convertido sente coisas que ninguém sente. O convertido, em determinado momento, recebe um grito em sua consciência que diz: não vá por esse caminho. Eu quero te levar numa outra direção para te dar vida de verdade. O convertido é tido por outras pessoas como um louco. Os profissionais da saúde mental podem chamar o convertido de um paranoico, um alucinado. C.S. Lewis já dizia que diante de Jesus você tem algumas possibilidades. Ou você o considera um farsante, um embusteiro que enganou uma multidão, ou você o considera um louco que precisa de um sanatório, ou você o considera o Deus como de fato ele dizia que era. Eu considero o Deus que ele dizia ser. E eu creio que todos nós o consideramos quem ele disse ser. Porque acabamos de cantar sobre ele, para ele. Acabamos de orar. Acabamos de vir aqui à frente na certeza de que ele é o Senhor vivo que diz ser. Aquele que é convertido tem visões. Visões sobre a direção que seguir. Tem direcionamento sobre o caminho a seguir. O convertido, ele segue numa direção com convicção, quando uma multidão está indo em outra direção. Mas por ele ouvir a voz de Deus, nada lhe barra o caminho. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem você viveu a vida toda perseguindo. Deus chega para Ananias e diz: Ananias, Saulo agora está tendo um monte de visões e sonhos. Eu dei para ele uma visão de que vai chegar um homem chamado Ananias, vai orar por ele e vai abençoá-lo. Portanto, se Deus fala claramente ao teu coração, se o Espírito Santo te orienta, se o Espírito de Deus te puxa com sua vara de amor para te precaver de um caminho perigoso, ouça essa voz, porque é voz de graça. O convertido ouve vozes. O convertido é meio louco, viu? O convertido fala sozinho. O convertido, quando está dirigindo, né, Valeriano, viajando,
Vem o versículo bíblico e começa a chorar. O convertido, ele está dirigindo, ele começa a falar, a expor suas angústias, seus problemas, a orar, a pedir a ajuda de Deus, solução que não vem, a situação está apertada demais, e quando vê, ele está cantando, ele está chorando, e é alegria, e aquilo se transforma num cântico de júbilo, seu coração é cheio de paz, de orientação, Deus o abraça, Deus o consola. O convertido é um louco. Todos aqueles que eram amigos de Saulo, depois desse momento, se transformaram em seus inimigos. Porque Saulo agora se tornou um louco. E esse mesmo Saulo, depois chamado Paulo, ele disse que o evangelho é isso. É loucura para o mundo todo, para os que se perdem, mas para os que são salvos, é o poder de Deus. E ai de nós se não fosse o poder de Deus. Esse mesmo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele diz que o Espírito Santo, vamos abrir lá? É bom a gente acompanhar a Bíblia com Bíblia, né? Romanos, logo depois de Atos aí, está pertinho, ó. Romanos capítulo 8. Olha que bonito, gente. Olha que bonito saber disso. Romanos 8, versículo 16. Vamos para o versículo 15, olha. Versículo 14, meu Deus do céu. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo agora conduz o seu povo convertido. Esses que são guiados são filhos de Deus, porque eles não receberam um espírito que escraviza, para viver cheios de medo, mas receberam um espírito que adota, baseados no qual nós clamamos Abba Pai. A nossa relação com Deus agora é de papai. A gente pode deitar no colo, a gente pode falar, a gente pode dizer, Deus, estou aqui. A gente sabe que Ele ouve. E o próprio Espírito, veja que o Espírito está com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus, se comunica com o nosso espírito, com a nossa consciência de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que bonito. Há um Espírito que é santo, que convive com a gente, com o convertido, que fala, que comunica, que quando a gente abre a palavra, dá a interpretação correta. Eu não sei vocês, mas antes da minha conversão eu li a Bíblia e que desespero que me dava, porque eu não entendia nada daquilo. Eu lia e não entendia, lia e não entendia, eram palavras que pareciam uma loucura para mim, era um mistério. Quando o Espírito Santo veio e retirou as escamas dos meus olhos, a palavra se revelou, salta das páginas da Bíblia, aquece o coração e Deus começa a falar, a se comunicar, a consolar, a orientar. Deseje isso para você. Deus não tem para você nada menos que isso. Um tratamento de filho, uma comunicação pessoal, sussurrar em seus ouvidos a vontade que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para o seu futuro. Não se conforme com nada menos que essa vida em abundância que Ele tem para você. Uma outra marca de um convertido que a gente vê nesse texto é que ele experimenta uma transformação, e é radical. É por isso que a Bíblia usa em 2 Coríntios capítulo 5 uma imagem forte. Olha só, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, está aí depois de Romanos, viu? Você tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Olha o que nos diz o capítulo 5, que obra-prima da literatura bíblica. 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, vamos ler todos juntos, 2 Coríntios 5, verso 17. Eu leio na Almeida Revista Atualizada. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é conversão. Nasceu de novo. Está seguindo um caminho, mudou.
Houve uma reviravolta interior, na percepção da alma, nas inclinações, no jeito de pensar. Houve uma transformação tão radical na vida desse homem, que antes era Saulo, depois se tornou Paulo. Saulo pensava em coisas que Paulo não pensava. Saulo desejava coisas que Paulo não desejava. Saulo tinha cobiças que Paulo não tinha. E Paulo, por sua vez, desejava coisas que Saulo nunca desejou. Paulo ansiava por coisas que Saulo nunca ansiou. Porque quando o Espírito nos encontra, o Espírito de Deus e nos transforma, e há essa revolução interior, e o universo da palavra se abre, e Deus se torna nosso Pai, e nós somos adotados e somos acolhidos como filhos, e agora temos essa relação íntima como filhos amados, e ouvimos sua voz através da palavra, e através de pessoas, através de tantas outras coisas, nossa oração é viva. Quando tudo isso acontece, é sinal de que houve conversão, é a revolução interior, transformação. Veja o que Paulo nos diz na primeira carta aos Tessalonicenses. Gente, Paulo foi um homem brilhante, uma mente genial. De 27 livros no Novo Testamento, escreveu 13. E ainda há suspeita de que talvez tenha escrito a carta aos Hebreus. Há suspeita de ter escrito a carta aos Hebreus. Veja só, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, olha o que Paulo vai dizer a respeito dessa igreja, versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, que vocês são eleitos. E ele explica por que esse povo se converteu. Porque o evangelho não chegou até vocês somente em palavra, mas chegou no poder do Espírito Santo. Vocês se encheram de convicção. E olha só o versículo 6. Uma vez que o evangelho chegou a esse povo, vos tornastes imitadores de quem, gente? Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. E essa igreja recebeu a palavra no meio de muita dor, de muita tribulação, de muito sofrimento, e com alegria no Espírito Santo. Olha só o versículo 9, Paulo diz que das cidades ao redor, proclamava a repercussão que o evangelho teve naquela igreja, porque aquela igreja deixou os ídolos e se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Imagine a etiqueta. O que é um Deus? É você pegar uma etiqueta, colocar ali e dizer, confio em ti. Você pode pôr essa etiqueta no significado do dinheiro para a sua vida. Está aqui. Confio em ti. Minha energia, meus sonhos, todos são para você. Você pode pegar os braços de uma mulher, o prazer de um modo geral, o álcool, qualquer outro tipo de droga, o excesso de tudo, e colocar uma etiqueta. Você é meu Deus para me aliviar na hora da angústia e do aperto. Você pode pegar na reputação. Como eu preciso de reputação, que o meu nome nunca seja questionado, que eu nunca sofra perseguição. Aí você põe na reputação a sua etiqueta. Isso é Deus, isso é idolatria. Só tem um problema com a idolatria. Ela não dá aquilo que promete dar. Você continua faminto. O que é a conversão? É você pegar a etiqueta, colocar em Jesus e dizer, eu reconheço que o Senhor é o Deus soberano que afirma ser. E só a ti adorarei, só de ti dependerei, só em ti confiarei. Aí começa um processo de grande luta, porque você vai ter que tirar as etiquetas de onde você colocou. E os ídolos têm estratégias terríveis, de sedução, de conforto, de poder. Paulo perdeu tudo. Depois desse Atos 9.
Ele perdeu o respeito pelos homens, se tornou perseguido pela religião judaica, sofreu apedrejamento. Vamos lá. Bíblia com Bíblia, né, gente? A Bíblia expõe a Bíblia. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos voltar para 2 Coríntios 11. A gente tem um resumo da vida de Paulo. Olha o que nos diz 2 Coríntios 11. Versículo 23. Paulo respondendo a uma queixa da igreja de que ele não era o apóstolo que tinha visto Jesus ressurreto, etc. Ele vai dizer no verso 23 de 2 Coríntios 11, são ministros de Cristo? E Paulo está nervoso, eu falo fora de mim agora, estou bravo com esse povo, eu ainda mais. E aqui Paulo vai trazer as credenciais de um apóstolo. No Brasil, as credenciais de um apóstolo é o cara ter avião, jatinho particular, fazenda, e um império religioso, com canal de televisão, onde o filho dele vai sucedê-lo. Ou de preferência ser eleito deputado federal, desejando se tornar senador. Paulo vai trazer as credenciais de um apóstolo. Ele vai dizer, eu ainda mais sou ministro de Cristo, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui fustigado com vara, chicotada, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além dessas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Agora você vai passar 2 livros, Gálatas, Efésios, e vai abrir a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3. Olha o que esse homem vai dizer para nós em Filipenses, capítulo 3. Versículo 4. Ele vai dizer, eu tenho pedigree, viu? Se eu fosse um cachorrinho e você fosse ao pet shop, pode ter certeza, eu tenho pedigree. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, é confiar em si mesmo, em suas credenciais, para alcançar qualquer vantagem diante de Deus, ele diz, eu ainda mais, eu fui circuncidado ao 8º dia. Deus não mandou Moisés cortar o prepúcio lá do filho com 8 dias de idade? Pois é, uns 8 dias eu fui circuncidado. Tem mais, olha só. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Foi da tribo de Benjamim que saiu o primeiro rei de Israel, Saul. Eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O que Paulo está dizendo? Eu tenho sangue azul correndo na minha veia, sangue de Abraão está aqui, religioso, com pedigree de carteirinha, aos 15 anos de idade já tinha decorado todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eu me sobressaí aos da minha idade, deixei todos no chinelo, eu era zeloso, respeitadíssimo pelo meu povo. E olha o que ele segue dizendo, meus irmãos, no versículo 7, mas o que para mim era lucro, essa ostentação, esse pedigree, essa reputação, considerei perda por causa de Cristo. E ele não para por aí. Verso 8 ele diz, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar Cristo. Isso é transformação.
Cristo se torna o ponto zênite das nossas vidas. O coração que pulsa dentro de nós. As pessoas que caminham com a gente, que convivem com a gente, e a gente já falou isso, cheiram Jesus através do convertido. O convertido ama a esposa, mas ama Cristo mais que a esposa. E ela sabe disso. E ai dela se quiser tocar no nome de Jesus. Ela ama o marido, mas Cristo é o Senhor dela, acima do marido. E ai do marido se quiser tocar no Jesus dela. Os pais amam os filhos de doer, mas os filhos não roubam toda a agenda dele, porque a agenda dele é comprometida com esse Jesus que o amou. Uma última marca que a gente vê em Atos 9, de uma conversão, é que há agora propósito. Que bonito, gente. Que bonito. Paulo, o texto de Atos 9 nos diz, coitado desse cara. Você acha que é só para ele? É para mim e para você esse chamado. Seguir a Cristo. Negar a si mesmo. Tomar a cruz e segui-lo. Tomar a cruz é abrir mão de você. É tirar as etiquetas de onde você pôs a sua esperança para sentido e felicidade, e pôr a etiqueta em Jesus como Filho de Deus, o eterno Rei, Senhor e Salvador. O texto diz que, versículo 15, Deus fala para Ananias: vai, porque ele agora para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis, e diante de todos que invocam o teu nome, os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, verso 16, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A direção, a conversão te dá um propósito. Eu quero ser conhecido por Cristo e quero conhecê-lo. Nenhum sofrimento nessa vida vale a pena. Somente sofrer pelo nome de Jesus, se necessário for, vale a pena. Todo outro tipo de sofrimento, procurado por nossas próprias mãos, são abominação e tolice. Agora, sofrer pelo nome de Jesus, pagar o preço de andar com Ele, isso vale a pena. Você saber que tem um propósito para viver, e Deus fala com a gente. Um propósito pelo qual vale a pena morrer, como aconteceu com Policarpo. Policarpo foi um dos pais da igreja. Ele foi discípulo de João, que escreveu o Evangelho segundo João, primeira, segunda e terceira carta de João e o livro de Apocalipse. João morre, Policarpo, seu discípulo, cresce, abençoa a igreja e fica velhinho. Levanta-se grande perseguição do Império Romano contra a igreja. Prendem Policarpo aos 86 anos de idade. Levam-no para ser queimado. E antes de acenderem a fogueira, um dos oficiais romanos diz para ele: Policarpo, poxa, 86 anos de idade. Você não precisa passar por uma situação dessa. Só nega esse Jesus e morra. E ele responde: como eu negarei aquele que por 86 anos só me tem feito o bem? Como eu negarei aquele que por 86 anos só me tem feito o bem? E morre queimado para o louvor da glória de Deus. Propósito para viver.
A conversão faz isso. Eu quero te chamar a se converter nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero te chamar a se converter essa noite. Se você nunca passou por uma experiência do toque do Espírito Santo, a Bíblia trabalha com as duas verdades. Deus vem e nos converte. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses: vós vos convertestes, nós nos convertemos. Nós dizemos: Deus, eu quero tirar todas as etiquetas dos ídolos e colocar somente no nome de Jesus como Senhor e Salvador, o orientador da minha vida, em quem eu quero viver, existir e me mover. O tesouro de grande valor. Quero te convidar a se converter. Quero convidar você, assim como eu, que já é convertido, a se converter de novo, todos os dias. Todos os dias lutar contra a vaidade do teu coração. Todos os dias lutar contra esse coração preguiçoso, relento, né? Aquele coração briguento, que tem dificuldade com a palavra, de dura cerviz, não se dobra, falta humildade. Quero te convidar todo dia a dizer: me converta. Se necessário for, me deixa cego, para que eu enxergue de verdade. Um sábio já dizia que só não é tolo aquele que perde o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Vou repetir porque é difícil. Só não é tolo aquele que perde o que não pode guardar. Joga fora o que você não pode segurar, para você ganhar tudo o que você não pode perder. Vou explicar com outras palavras. Conversão é você entregar tudo, todos os dias, não sobrar nada, tudo. E se Deus te perguntar: meu filho, entregou tudo? Sim, entreguei. E agora, o que você espera de mim, meu filho? E se você voltar para Deus e dizer: eu tenho esperança, eu tenho expectativa de que o Senhor vai me abençoar. Sabe o que Deus vai dizer? Você não entregou tudo. Você ainda reteve a expectativa. Se eu enviar aprovação sobre a sua vida, você vai se magoar comigo. Se você fizer campanha de oração e eu não responder como você gostaria, você vai ficar ferido comigo. Se você participar de vigílias e teu marido não converter, ou o emprego não chegar, você vai ficar desapontado comigo. E como tem gente desapontada com Deus, porque entregou tudo, mas reteve a expectativa. É entregar até a expectativa e dizer: por onde o Senhor me conduzir, eu vou, porque eu sei que o Senhor nunca vai me desamparar. Vamos cantar uma música e vamos ficar em pé. E vamos orar por conversão, por entrega diária, por tirar essas etiquetas. Talvez a etiqueta está no amor deslocado na esposa, no marido, nos filhos, no trabalho. Talvez a etiqueta está na entrega do seu coração ao significado do dinheiro e do suposto poder que ele traz. Talvez a etiqueta está na carência direcionada para uma sexualidade, você se entrega aos braços de um, de outro. Tem tantas etiquetas. Tira a etiqueta. Talvez a etiqueta está em amigos que não são amigos, para os quais você deu o seu coração e nunca devia ter dado. Talvez a etiqueta está nas expectativas a respeito de Deus. E por Deus não realizar suas expectativas, você está ferido com Ele. A relação na base da troca.
Deus nos ama por graça. Se entregue. Feche os seus olhos.